Vocês pediram, Deus ouviu, ela está aqui conosco. Amém. Tia Isis com vocês. Depois da vinheta, solta a vinheta aí, compadre. Animada de estar aqui, tia Isis? Animada, uma boa tarde, muito feliz e dizer que é um prazer estar aqui, né? Prazer é nosso Glória a Deus. de recebê-la aqui. Já Amém. vamos apresentar a tia Isis, que dispensa em apresentação, na verdade. Mas antes de mais nada, eu quero pedir licença para estar entrando na sua casa e dizer para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha com seus amiguinhos. E não podemos deixar de divulgar a nossa segunda edição do livro O Cara Que Não Tinha Mais Jeito, que está nessa segunda edição, contém o livro Viciado na Graça, tá? Para quem não sabe, a primeira parte do nosso livro é do nosso testemunho, tá? E a segunda parte do nosso livro é dicas para as pessoas com dependência química. Se você não é um dependente químico, compre para alguém da sua família ou algum conhecido que eu tenho certeza que vai ajudar muito na sua vida. Estamos com as últimas edições, com as últimas unidades da nossa segunda tiragem. Pessoal, corre lá, aproveita que vai ser muito legal, né, você presentear. Tem muitas coisas aqui, né, que eu aprendi vivendo, né? Foram anos de dependência química e hoje o nosso chamado né, tá levando a mensagem de Deus através do nosso livro. Amém. Tia Isis, esse daqui é o seu presente. Olha aí, ó. E também estamos tomando aqui uma água abençoada na nossa caneca do QuecoCast. Tchim. Aí é um presente para a senhora também. Que bênção. E não podemos deixar também de agradecer hoje o seu filho que está no comando aí, Marcos, né? Está no nosso comando. Quero deixar aqui meu abraço, minha gratidão, né? Hoje o Marcos está cuidando das nossas câmeras aqui na nossa produção. Estamos com novidades em breve para vocês. Estamos amadurecendo algumas ideias. Você vê como Deus é bom, né, tia Isis? Deus é muito bom. Sabe o que é? Te falar. Fala aí para nós. Eu vou te falar. Eu tava com o chamado meio parado, sabe? Até o momento que eu encontrei vocês lá no Encontro com Deus. Pra quem não sabe, a gente serviu no Encontro. A gente serve lá na cozinha do Encontro, né, tia? Sempre é um prazer, né? Grande cozinheira. Cozinheira de mão cheia. Amém, Jesus. Estamos aprendendo, né? E eu confesso, né? Confesso que eu falei assim, gente, tava conversando com Deus, eu tava meio desanimado com os rumos do QuecoCast, assim, né? Até que o teu testemunho me acendeu a chama novamente. Oh, aleluias. Sabe? Porque quando a gente começou o nosso canal aqui, vou dar uma breve introdução aqui, pessoal. O foco do nosso canal era justamente testemunhos. Era chamar pessoas aqui com uma boa história, né? E o foco ser o que Jesus fez na sua vida. Amém. E eu senti que de uns tempos assim, tava meio que desviando disso aí, do propósito. E Deus foi lá e depois que a gente se encontrou no encontro, a senhora foi usada para eu voltar a fazer gravações, sabe? Aleluia. Que bom, que bênção. Que bom, eu né? falei, então vamos chamar ela. Né? Glória a Deus. Vamos chamar ela, né? Amém. E outra coisa que o pessoal também me pergunta assim, Elker, por que você não faz o QuecoCast toda semana, todo mês? Por causa, justamente, pessoal, do trabalho. Tava uma correria, foi difícil da gente marcar. Foi difícil. Tinha marcado para semana passada, não deu certo. Isso.
Aí marcamos para essa semana agora de agosto, né? Vamos começar agosto abençoado com tia É o Isis aí. Eclesiastes, né? É um tempo determinado para todas Todas as coisas. as Então coisas, Deus né? preparou esse tempo, né? Esse dia, esse momento, né? Olha só vai que ser benção. Então quero dizer que é uma alegria estar recebendo você aqui, né? E antes de mais nada, né? Antes de mais nada não, correção. Sem mais delongas, uma breve explicação para o nosso público, né? Mas vamos para o que interessa. Testemunho de tia Isis. Amém. Tia Isis, se apresente. Para quem não te conhece, se apresente. Então, né, para quem não me conhece, né, me chamam de tia Isis, né? Já sou tia Isis dos jovens, tenho muitos sobrinhos ali na Igreja Renovo, né? Estamos na mesma igreja, glória a Deus, né? Uma igreja Amém. abençoada que tem assim só trazido bênção, né, edificado as nossas vidas a cada dia, né? Então, sempre que dá certinho, nós estamos ali juntos na cozinha, junto com os jovens, né? E é um ambiente que nós amamos, né? Estar junto com o povo de Deus, né? Uhum. Falando a mesma linguagem, aprendendo um com o outro, né? Uhum. E para quem, né, não me conhece, eu sou paulista, vim de São Paulo há muitos anos atrás e resido aqui em Ponta Grossa já tem 25 anos, mais ou menos, né? E estamos aqui. Uma Ponta Grossense. Já quase uma Ponta Grossense. Né? Amo Ponta Grossa. É uma cidade assim que me trouxe muito crescimento, tanto físico como espiritual. Uhum. Cresci muito nessa cidade, com pessoas abençoadas, né, conhecendo vários lugares, e também tem os meus filhos, né, que caminham comigo também, a gente vê a evolução deles, né, a cada dia, né, líderes, servos de Deus, discipuladores, né, o Paulo, a Bianca, São discipuladores. quantos? Eu tenho dois filhos. Dois filhos. O O Marcos e... O Marcos Paulo, né, que é líder em célula também, com a Thaís, que é a minha nora, e a Bianca, minha filha, com o meu genro Paulo, né, Paulo Brem. São discipuladores da igreja. Que e benção. são umas bênçãos do Senhor, né? Caminhando, eu vejo crescimento neles, né? Por isso que eu digo, vale a pena uma mãe orar, né? Aí. A oração de uma mãe, ela tem muito efeito, muitos efeitos, muitos Show de mesmo. bola. Né? Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor a cada dia por tudo que Deus tem feito. Show de bola. Vamos para o que interessa, tia Isis. Amém, amém. Eu quero compartilhar minha alegria com o pessoal que está lá em casa. Glória a Deus. Que aquele testemunho encheu meu coraçãozinho. Amém, amém. Encheu meu coraçãozinho, eu tenho certeza. Fique até o final desse vídeo que vai mudar a sua vida. Tia Isis, por onde que a gente começa esse testemunho maravilhoso? Eu já começo pedindo perdão porque eu estou com uma rinitezinha, né? Esses irmãos perceberem uma balinha na minha boca, me perdoa, né? E uma tossinha assim, mas é só pra, né? Tá perdoado. Mas pra dar início aqui, né? Pra honra e glória do Senhor Jesus Cristo, eu já começo agradecendo a Deus, né, por tudo que o Senhor fez sobre a minha vida e tem feito e irá fazer, né? Eu gosto muito da passagem que fala ali em Salmo 125, né? Que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para todo sempre, né? Uhum. E a minha vida é um testemunho bastante forte, né? Um pouco que, assim, traz um impacto, mas que seja um impacto, assim, para trazer... sobre vidas o quê? Restauração, fortalecimento, que pessoas venham ser edificadas, porque há testemunho e testemunhos, né? Uhum. Então eu já inicio, né? Se fosse para dar um tema, né? Eu daria o tema, né? Sobrevivi para sobreviver. Sobrevivi para sobreviver. Para sobreviver. Né? Então é uma palavra bastante forte. Se você for buscar no dicionário, o que significa sobreviver para sobreviver? É porque você passou por muitas coisas para estar hoje aqui glorificando e exaltando o nome deste Deus. Aleluia. Né? E eu venho assim de situações muito difíceis desde a barriga da minha mãe, né? Desde o meu da concepção. Então, eu já trago um testemunho, né? Então, são coisas muito fortes, mas que eu venci, né? Então, tudo que eu for falar hoje é para edificação, né? Que esse testemunho venha alcançar vidas, né? Que vidas venham entender que Deus tem um projeto sobre as nossas vidas, nada acontece por acaso, né? Deus não é carrasco, né? Muitas pessoas olham assim e falam, nossa, mas por que passou por tudo isso? Como que ela sobreviveu? Como que ela conseguiu? Porque eu tenho um Deus, né? Um Deus que é poderoso, um Deus que resgata, um Deus que limpa, cura, fortalece. E o mais importante que eu quero dizer é sobre o perdão. Nós vamos falar muito sobre o perdão hoje aqui, né? Foi aonde o Senhor, ele
trouxe vida para mim. Por isso que eu digo, sobrevivi para sobreviver. Então, Keco, foi momentos assim muito difíceis, sabe? Desde o ventre, né, da minha mãe, eu já vim de uma rejeição, né? Não era para eu estar aqui hoje, né? Porque já houve assim, né, uma rejeição desde a minha concepção, não era para ter nascido. E logo que nasci, né, já fui muito judiada, apanhava já desde bebezinha, já era rejeitada, ficava na mão de um, na mão de outro, porque a mãe já não estava assim, em sã consciência, ela ficou enferma logo que eu nasci, né? Então ela passou por momentos muito difíceis também. Eu tive que ficar em mão de vós, de tios, de tias, né? De pessoas assim, para me cuidar. Então era como uma bolinha de ping-pong, né? E em mãos de irmãos de igreja, né? Então, na verdade, nós éramos, né? A minha mãe sempre foi cristã. Ela ia à igreja, né? Ela conhecia Jesus, mas como nós falamos, né? Conhecer não é andar, né? Você precisa andar com Jesus, né? Não adianta conhecer a Deus, de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, saber o quanto Ele é precioso, o quanto Deus Ele é poderoso para transformar uma vida. E assim foi a nossa vida, a nossa infância, uma infância de miséria, de muita tristeza, muitas ondas malignas dentro da casa atuando, muito saqueamento, né? Do diabo. Para quem não conhece, né, e não sabe que existem demônios familiares. Né? Deus ele fala na sua palavra lá em Êxodo, né, que Deus ele visita as gerações até a 3ª e a 4ª geração, né? Ele visita a iniquidade também de 3ª a 4ª geração, mas também ele abençoa até a 3ª e a 4ª geração. Né? Infelizmente nós somos acometidos dessa maldição familiar, né? É hereditária, como dizem, né? Demônios familiares que vêm lá de trás, né? Infelizmente a gente vem de uma família assim de macumbeiros, pessoas que prestaram cultos a ídolos, né? E infelizmente isso foi acarretando sobre a nossa família. Muitos demônios de prostituição no meio da família. Caramba! Muitos demônios de prostituição, de roubo, né? Então são coisas assim que as pessoas olham e falam, nossa, mas é impossível acontecer. Acontece. Nós víamos, né, muitas coisas acontecer dentro da nossa casa com o nosso pai. Né? O nosso pai, ele é um alvo a qual eu quero deixar em pauta aqui hoje, né? Nesse podcast, né? KecoCast, né? Glória a Deus. E eu vou falar muito do meu pai aqui, né, hoje. Eu sei que, de repente, esse testemunho pode ser que toque em alguém agora, pode doer, né? Porque quando eu ouvia certos testemunhos semelhantes ao meu, doía, eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir aquele testemunho, aquilo me fazia mal, me doía dentro. Por quê? Porque eu não era liberta ainda, eu não era curada. Entendi. Mas quando a pessoa ela é curada, ela é transformada, ela não tem problema nenhum em contar o seu testemunho, né? E eu tenho um testemunho muito forte, né? O nosso pai, ele já vinha de bebidas, drogas, né? Vidas terrível, né? Muito saqueada pelo inimigo. Ele já vem da família dele com esses, né? Com esses preceitos, infelizmente, né? De muita pobreza, muita miséria. E isso foi, né, acontecendo na nossa família, até que, infelizmente, eu fui uma das vítimas, né, de todos os meus irmãos. Infelizmente, né, eu fui uma vítima de abuso sexual do meu próprio pai. Do próprio pai? Do meu próprio Caramba. pai. Então, que eu tenha consciência, né, desde os 5 anos de idade, né, infelizmente eu já senti, assim, passar a mão, que nós chamamos de toque, né, já tocava, já era uma coisa assim que na cabeça de uma criança, o que é isso? O que está acontecendo comigo? E ali eu já me vi numa situação, sabe, assim, que eu não sabia o que fazer, como enfrentar aquilo. Né? Por quê? Porque o diabo, ele quer nos calar. O diabo, a primeira coisa que ele quer fazer, ele quer te aprisionar, né? Te colocar uma mordaça e você não pode falar nada. E foi isso que o diabo fez, infelizmente. Eu não tinha ajuda, eu não tinha como correr, pedir socorro, não tinha como gritar. E desculpa.
E assim eu fui vivendo como acuada, né? Muito acuada. Porque eu sofria, assim, situações que se você for falar, eu vou te bater. Eu vou matar os teus irmãos, eu vou matar você, eu vou matar tua mãe. Então isso para uma criança é muito forte, muito forte. Muito forte mesmo. Então a tendência da criança é se fechar. E eu me fechei. Eu tinha medo de tudo, Keco. Eu tinha medo de olhar nos olhos das pessoas, eu tinha medo de ter relacionamento com as pessoas, né? Então eu não sabia o que era me relacionar com o ser humano, com pessoas. Então eu tinha medo verdadeiramente de gente, sabe? Então demorou anos para mim entender que Deus é um Deus Pai, que Deus cura, que Deus liberta e restaura. Ainda que nós estivéssemos na igreja, né? Nós frequentávamos a Igreja Batista, inclusive daqui de Ponta Grossa, nós chegamos aí, né, na Duque de Caxias, e minha família, algumas tias eram de lá, e nós íamos ouvir a palavra, e eu me lembro muito bem o que alimentou muito a minha alma, Keco, foi a palavra. Olha como a palavra ela é poderosa. Caramba. A semente estava dentro de mim. Então eu cresci com aquele temor do Espírito Santo. E eu falava, Senhor, me ajuda, né? Nos momentos mais difíceis, né? Nos momentos que eu estava sendo bulida, nos momentos que eu estava sendo tocada. Então aquilo para mim era terrível, né? Desde os 5 aninhos de idade. Caramba! Infelizmente, aos 13 anos de idade, aconteceu uma situação muito difícil e foi aonde aconteceu o ato. Né, de ser violentada verdadeiramente, né? Pelo próprio pai. Pelo próprio pai. Nossa. E foi uma única vez, né? E ali eu me vi numa situação terrível, a ponto de querer dar cabo da minha vida, a ponto de querer me matar e a ponto de querer matar o meu próprio pai. Eu cheguei a colocar veneno de rato na comida do meu pai. Caramba! Eu já pensei, não se joga. Eu não, né? A gente sabe, hoje eu entendo que, né, o mundo espiritual existe, mas o diabo, ele soprava, se joga debaixo de um carro, se joga debaixo desse ônibus, a tua vida não tem mais jeito, tua vida tá acabada. Quantas vezes, né? Meu Deus! Então foi difícil demais e sem poder falar nada para ninguém. Né? Completamente ali amordaçada, com medo, vivendo aquele medo interior. Coisa terrível é você viver o medo interior, sem ter para que você desabafar, sem ter com quem você contar. Eu via as minhas tias, eu tinha vontade de contar para as minhas tias, não podia. Nossa. Porque, né, aquela onda de palavras vinha sobre a minha mente. Se você contar, você vai apanhar, eu vou matar teus irmãos, eu vou matar tua mãe, né? E aí uma prisão, né? Era terrível, era um aprisionamento mesmo. O diabo, ele coloca a pessoa naquele aprisionamento, né? Mas Deus, ele liberta, Deus cura, Deus restaura. E por outro lado, Keco, tinha o lado da minha mãe, né? Lembra que eu contei logo no início que eu fui rejeitada, né? Desde o ventre. Eu só apanhava da minha mãe. A minha mãe não podia me ver. Né? Hoje eu entendo que são demônios familiares, mas na época de criança, a criança ela não entende, ela não tem noção, né, de nada. E eu só apanhava, eu apanhava direto, eu apanhava assim, era algo assim sobrenatural, que eu olhava e falei, mas por que eu estou apanhando? Puxa vida. Aí eu falo algo para você, que Deus ministra agora no meu coração. O diabo, ele sabe que você tem um chamado. Né? Deus, ele fez um chamado, te escolheu desde o ventre da tua mãe. E o diabo, ele sabe disso. Por quê? Porque o mundo espiritual há algo que nós não vemos, mas que acontece. Né? Nós temos uma identificação desde o momento que nós somos concebidos. Né? E Deus, ele tinha me escolhido. Deus te escolheu, para algo, né? Para você fazer algo hoje. E Deus me escolheu e o diabo sabia disso. Então, qual que é a função dele? Matar, roubar e destruir, diz a palavra do Senhor. E ele fez de tudo para acabar com a minha vida. Então, eu era abusada de um lado, né? Violentada de um lado, violada de um lado e do outro lado era espancada. Meu Deus! Né? Então, essa era a função do diabo, tentar acabar com a minha vida, né? Enquanto pequena. Então, eu apanhava, então eu fiquei sem forças. Porque eu não tinha proteção maternal e muito menos a paternal. Meu Deus. E aí, que foi um momento muito difícil na minha vida. Depois de tudo isso acontecer, eu achava que eu estava numa família adotada. A minha cabeça, os meus pensamentos, eu olhava e falava, não é possível, eu devo estar numa família adotada, porque eles me maltratam tanto.
Sem né? amor nenhum? Eu não tinha amor, não sabia o que era amor. Eu não sabia o que era uma mãe passar a mão na cabeça. Eu via famílias felizes, alegres, assim, aquilo dava uma inveja santa, a gente fala uma inveja santa, né? Mas eu ficava assim, nossa, eu queria ter uma família assim, eu queria ter um lar assim, né? E nunca tive, nunca pude ter. Nunca pude desfrutar deste lar com os meus próprios pais, né? Então foi muito difícil viver sozinha, sem poder contar com ninguém. O único que me ajudou foi só Deus, unicamente, sempre Deus, né? E aí foi o crescimento. Aí o crescimento, né? Tudo tem consequência, né? E foram consequências terríveis, né? Porque aí você, como eu falei agora há pouco, você é saqueado. Eu fui saqueada em todas as áreas, né? Na área financeira, na área sentimental, na área material. Nunca pude terminar meus estudos, vim terminar depois de idade. Relacionamentos não davam certos. Trabalhos não davam certo, nada dava certo, né? Então tudo começa a se desestruturar, né? Então é o trem indo ali, ele descarretilhar e sair daquele trilho, a tua vida vira e foi o que virou na minha vida, infelizmente. Aí aos 13 anos de idade aconteceu, né? Infelizmente essa situação. E eu só fugia, né? Fugia para não ir com medo, muito medo. E ninguém ficou sabendo? Nunca ninguém ficou sabendo enquanto nova. Nunca ninguém ficou sabendo. E aí morria de medo de tudo, era medrosa de tudo, eu não dormia. Puxa, era uma vida assim completamente terrível. Eu via demônios, né? Via demônios, né? Tirando sarro, apontando, vou acabar com a tua vida. Eu via, né? Mas uma coisa que é tão interessante de falar, que aquela semente estava aqui guardadinha. Eu lembrava da escola dominical, das palavras que era falar no meu professor, a professora, né, que falavam sobre a Bíblia. E eu sempre desejei estar ali naquele meio, né? Eu sou apaixonada pelo Senhor, desde pequena. Mas existem coisas que você pode estar perguntando, mas então por que aconteceu isso na sua vida, né? Se vocês iam para a igreja. O Senhor fala bem assim, que aquele que não está com o Senhor, né, se espalha. Não adianta eu falar que eu amo Jesus, eu estou na igreja de domingo a domingo, mas não ter aquela essência, aquele temor, a verdadeira espiritualidade, aquele compromisso, a obediência com o Senhor. Aquele que não tem obediência com Deus, a casa fica de qualquer jeito, né? Nós estávamos falando agora há pouco que a casa ela tem que estar organizada, né? Onde há raiz, embasamento verdadeiramente da palavra do Senhor, as coisas mudam, né? E não tinha isso na nossa família. Então a minha mãe buscava com as poucas forças dela, mas ela buscava, né? E a casa era daquele jeito, aquela bagunça espiritual, material, e não havia assim o amor do seu pai pela sua mãe também? O meu pai, ele batia e espancava a minha mãe. Puxa vida. Demais. Então já era uma pessoa que não... Então já vinha lá de trás, né? E a minha mãe, ela era uma pessoa assim que... Eu vou ser bem clara aqui. O diabo vendava os olhos dela. Não deixava ela enxergar as coisas que estavam acontecendo. Ela trabalhava, né? Precisava às vezes trabalhar, deixava nós 4, né, em casa. E muitas vezes nessas situações havia aproveitamentos, né? Era coisa terrível, irmãos. Era coisa assim que o meu pai me acordava de madrugada para abusar de mim. Caramba. Ele acordava de madrugada. Ele me perseguia demais. Demais, demais, demais. Ele queria me tornar um fantoche na mão dele. Ele queria que, por toda a lei, que, né, eu fosse literalmente aquilo que ele queria que eu fosse para ele, né? Mas eu, por dentro, com minhas poucas forças, eu pedia, Senhor, me ajuda, me tira dessa situação. Eu não sei o que fazer, né? Inclusive, numa dessas situações, a minha irmã, ela chegou a ver, e eu precisava dessa ajuda da minha irmã. Poxa, minha irmã viu, agora ela vai me ajudar. Não, a minha irmã se voltou contra mim. Puxa vida, Por sério? incrível que pareça, ela ficou durante muitos anos com raiva de mim, Keco. Meu Deus! Como se aquela criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos fosse culpada de alguma coisa. Meu Deus! E depois, ao longo do tempo, ela veio entender e ela confessou pra mim que ela achava que eu tinha roubado o pai dela. Caramba! Que eu falei, meu Deus, né? Olha o que
o inimigo, né? O diabo implanta, né? Na mente da pessoa. Eu falei, não, era a hora que eu mais precisava de você, minha irmã. E ela se voltou contra mim, ficou isso durante muitos anos, Keco. Então eu estava sozinha, eu não tinha irmã, eu já não tinha o pai, eu já não tinha a mãe, aí eu já não tinha mais a irmã. As minhas tias não podiam contar, me tratavam muito bem, minhas tias. Eu tinha sede de falar, mas eu não tinha coragem, eu não tinha força, né? E aí, aos 15 anos de idade, de 14 para 15 anos de idade, Keco, né? Nós viemos de São Paulo, como eu falei para você. Nós viemos de São Paulo, eu já tinha 12 anos. Então, tudo começou em São Paulo, né? Essas molestações começaram em São Paulo. Quando veio para Ponta Grossa, infelizmente foi consumado o fato, e eu só corria de muito medo, né? Aos 14 para 15 anos, eu decidi fugir, né? Eu decidi sair de lá o mais rápido possível, mas, porém, eu já havia tentado fugir em outras vezes, quando criança, eu queria fugir daquela família. Então, eu fugia, eu era como ovelha negra da família. O que essa menina tem na cabeça? Por que ela foge? Por que ela sai daqui? Aí chegava em casa e apanhava. Puxa. Apanhava muito, né? Nossa. E sem poder falar por que eu estava agindo daquela forma, né? E aí... Desse tempo eu ganhei força, foi como algo assim, me deu força mesmo, né? E eu fui embora para São Paulo, voltei para São Paulo e fui viver a minha vida em São Paulo. Foi muito difícil, porque, glória a Deus, hoje eu tenho 54 anos, não tenho, né, medo nenhum de falar da minha idade. Eu louvo a Deus todos os dias, né? Louvado seja Deus. Aquela época não tinha perigo como tem hoje, né? Hoje é uma criança, você vê uma criança de 14 anos, é uma criança, né? Naquele tempo parecia que não existia isso, né? Essas maldades, tamanha como é hoje, né? Em alguns aspectos. E fui para lá, fui viver a minha vida, fui trabalhar no intuito de trabalhar, no intuito de viver a minha vida. E mesmo assim, eu soube que por várias vezes esse homem, né, que se dizia o meu pai, ele me perseguia. Puxa vida. Ele fazia de tudo para querer saber aonde que eu estava. Era uma coisa assim tão maligna. Era espiritual mesmo, era muito espiritual. Então, eu comecei a ganhar força e falar, Senhor, me ajuda, me dá força. Comecei a trabalhar, né? E fui morar sozinha, viver a minha vida, né? A partir dos 15 anos pra frente, na história e uma outra história, né? Porque foi aonde eu me casei, me relacionei, né? Com outras pessoas, né? Tive meus filhos abençoados, como eu já contei. E foi uma bênção do Senhor, porque eu desejei ter os meus filhos. Você casou com quantos anos? Eu casei com... Eu tive o meu filho com 18 anos. Né? Eu casei com 19 anos. Você lá em São Paulo já estava aqui? Já estava lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Isso. Só que aí, né, foi um casamento completamente deturbado e daquele jeito. Né? Daquele jeito. Eu apanhava muito do pai. Caramba! Sofria muito, né? Caramba! Sofria muito, né? Era uma pessoa que eu era fiel, era uma pessoa que eu gostava, mas que eu também não entendia o lado dele. Por quê? Porque eu estava fora sem uma pessoa para estar ali me orientando, né? O que é um casamento, o que é uma vida a dois. Não tinha, né? Não tinha mesmo. Era uma vida, assim, completamente vazia, né? Depois de tudo que você traz do passado, enquanto você não tiver aquela essência da libertação sobre a sua vida, é tudo errado, as coisas começam a andar para trás, né? Como fala. E aí, vivi 6 anos com ele, né? E tomei um posicionamento de me divorciar. Eu divorciei porque eu tinha casado mesmo, né? E aí, para não... Né, que não bastasse, né, em vez de eu ficar sozinha, esperar no Senhor, né, aí tive outro relacionamento que veio a Bianca, né, outro relacionamento. Então, o que a gente vê, né, que infelizmente vai acarretando, né, o passado, ele vai, enquanto não há uma libertação, como eu gosto muito de enfatizar essa palavra, né? Enquanto não há os olhos abertos, porque os olhos, né, estão cheios de escama, como Paulo diz, né? Que o Senhor tirou as escamas dos olhos de Paulo, né? Eu não tinha, ainda estava com aquelas escamas, eu não enxergava, eu não conseguia enxergar, né? Porque os próprios problemas faz com que aconteça isso. Aquela cegueira acaba te acompanhando e você não consegue enxergar o que Deus tem para a tua vida. E foi nessa época, né, do nascimento da minha filha,
porque eu senti muito o chamado do Senhor, filha, volta para minha presença. Volta a me buscar. Eu tenho uma obra muito grande para fazer na tua vida. Eu tenho uma obra muito linda, filha. E eu questionava Deus. Eu falava, Senhor, todos te chamam de pai. Como que eu vou te chamar de pai, sendo que essa palavra pai, Senhor, me machuca? Me machucava demais, Keco. Eu não entendi o que era a palavra pai. Porque eu não tinha esse referencial sobre a minha vida, né? Então eu tinha medo de me relacionar com o Senhor como pai. Então, na minha mente, Deus era Deus e Deus era o Criador e só. Então, foi muito difícil eu chamar o Senhor de pai. Hoje é o meu Abba, o meu paizinho, né? E o Senhor foi trabalhando. Que eu quero falar algo para você. Eu não dependi de homens, eu dependi do Senhor. Foi Deus que me transformou. Não foi campanha de ninguém. Não foi ninguém indo na minha casa. Vamos fazer uma campanha para você se livrar disso. Olha, não foi. Foi o próprio Senhor que cuidou da minha vida. O próprio Deus, Keco, né? Até me emociono porque foi Deus. Deus. Então eu não tenho problema nenhum hoje em falar o meu testemunho de vida porque eu sou liberta, eu sou curada. Glória. Né? Por quê? O Senhor, ele foi me ensinando, né? O verdadeiro perdão. A palavra perdão. Isso é muito profundo. Se as pessoas entendessem o que é o perdão verdadeiramente genuíno lá de dentro, meu Deus, as pessoas não sofriam tanto. Não tinha câncer, não tinha, sabe, aquele cansaço físico. Por quê? Porque eu perdoei. Ela me fez mal, mas eu perdoo, já perdoei, tá perdoado em nome de Jesus. E Deus, ele precisou trabalhar isso em mim muito tempo. Eu quero dizer, Keco, que a libertação, a cura, ela não é do dia para a noite, ela é um processo. É um processo que você tem que entender e querer e desejar sobre a sua vida, porque senão não acontece. Eu desejei. Eu buscava o Senhor assim, inconstantemente, sabe? Genuinamente, porque eu queria o Senhor. As pessoas tinham me feito tão mal, o ser humano me fez tão mal, que quando eu entendi que o Senhor era amor, eu queria mais desse amor, eu queria mais dessa graça, eu queria mais, sabe, me submergir na presença do Senhor e entender o que precisava acontecer sobre a minha vida, Senhor, para mim verdadeiramente, soltar aqueles cadeados, aquelas correntes que me aprisionavam, né? Uau. E como foi isso? Através do perdão. Perdão. Eu voltei para a igreja, né? Acho que eu tinha mais ou menos uns 28 anos. Mais ou menos. Eu voltei para a presença do Senhor e o Senhor começou a trabalhar. E vinham palavras do púlpito que eu não entendia, eu nunca ouvi falar. Porque você precisa se posicionar. O que é se posicionar? Eu questionava muita coisa. Como o Senhor teve paciência comigo, Keco, eu falo para você. Deus, ele teve uma paciência tremenda sobre a minha vida, assim, sabe? E aí eu falava, meu Deus, e vinha aquelas palavras, você precisa perdoar, você precisa se posicionar, declara, fala. Eu falei, não, mas não posso. A pessoa me fez muito mal. Não, a pessoa tem que pagar. Eu quero dizer que ninguém paga nada. Não, essa palavra está muito equivocada. Mas alguém tem que pagar, não. Mas era algo que coração doía fechado, no meu coração, né? Doía e eu achava que aquela pessoa ela precisa haver justiça sobre a vida dela. No caso, meu pai, né? O que o Senhor fez? Aí vem uma outra história, gente. O Senhor começou a trabalhar sobre a minha vida em São Paulo. Deus me levou para Suzano, começou a trabalhar na minha vida espiritual profundamente. Eu fiquei durante 4 anos numa escola espiritual, Deus tratando as minhas feridas, Deus cuidando das minhas feridas, Deus tratando em todas as áreas, meu sentimento, tudo. E o Senhor falava bem assim, filha, você vai ter que fazer uma renúncia muito grande, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Eu falei, amém, Senhor, me ensina a fazer isso, me ensina. Que tem coisa que nós não sabemos se o Senhor não nos ensinar. E eu decidi fazer essas renúncias. Foi quando o Senhor usou um pastor numa igreja. Esse pastor nunca me viu, eu nunca vi ele, nunca, sabe? E eu tive vontade de visitar aquela igreja naquela noite. Chegando lá, Keco, começou a ministração muito abençoada, uma unção do Senhor ali. Eu quero dizer assim que eu vim para Ponta Grossa, Keco, a irmã do Coque.
Eu era muito irmã do coque, porque eu era de monte, eu era de vigília, eu era assim muito intensa. Do reteté, mesmo. Igual fala mesmo, mas olha, canela de fogo mesmo, sabe? Eu amo o Pentecoste, amo a unção, amo a revelação, amo mais... Aleluia! Aleluia, glória a Deus, né? Já caiu com prudência, né, e sabedoria de Deus, né? Eu amo, né? Então, Deus trabalhou tudo isso em mim, então eu me tornei isso, né? Essa pessoa muito intensa na presença de Deus, né? Que quando eu vejo, é o Senhor que nos usa, não somos nós que usamos a Deus, né? E Deus foi me ensinando. E aí, esse pastor olhou assim e falou assim, eu quero falar algo para essa irmã. Irmã, olha aqui pra mim. Putz! Eu falo, mas que irmã? Pra você! Essa irmã! Eu falo, mas cadê essa irmã que não responde? Aí eu olhava assim pra trás, essa irmã que eu olhava. Irmã, assim diz o Senhor pra ti. Deus manda falar pra você, arruma tuas coisas hoje e vá pra terra da tua parentela, porque tenho eu uma grande obra na tua vida naquele lugar. Deus. Nossa, que aquilo entrou assim profundamente, comecei a chorar. Deus está falando para você desta maneira. Eu tenho visto, minha filha, as tuas lágrimas neste lugar e já vi tudo que tu perdeu, mas eu vou restituir a tua vida. Caramba! E Deus restituiu. E aí, em São Paulo, né, eu buscava muito. Então, eu vim do fogo, como eu falo. Nossa, eu vim da unção. E eu amo, né? Amo. E aí, que o Senhor fala, usa esse pastor para dizer que eu viria para Ponta Grossa, né? Eu viria para onde, Keco? Para dentro da casa dos meus pais. Cê é louco, Pra mim foi um desafio muito grande. Você tá brincando. Muito grande mesmo, assim, porque eu não queria, né? Meu Senhor, mas eu vou pra onde? E o Senhor falou, filha... O Senhor te tirou do Egito e agora tá... Me tirou do Egito e falou, agora... Vai voltar pro Egito. Passa a Macedônia, porque eu estarei contigo. Eu falei, Jesus. Gente! Fui pra lá, Keco, sem ter aonde morar, sem ter aonde... Caramba! Reclinar a minha cabeça. Eu falei, eu vou ter que ir pra lá. Né, eu vou para lá e se Deus falou, Deus garante. Tudo que o Senhor fala, Ele garante. E eu com a minha filha pequenininha, a Bianca era pequenininha, tinha 5 aninhos de idade, né? Falei, Senhor. E aí, Keco, eu comecei a ser conhecida em Ponta Grossa. Muito conhecida. As igrejas... E Deus havia falado, filha, eu te trouxe este lugar, mas você vai caminhar aqui em muitas igrejas. Você vai ministrar a minha palavra. O Senhor, né, eu falava para Deus, Senhor, quem sou eu, né? E o Senhor falava, minha graça te basta, vai e faça. Falei, tá bom, o Senhor me capacita. Eu capacito, não se preocupe porque eu estarei contigo. E foi bem desafiador e foi uma bênção. Foi uma bênção, uma bênção. Eu passei por muitas igrejas em Ponta Grossa, Keco. Muitos ministérios, vi muitas pessoas sendo curadas, restauradas, vidas sendo libertas das drogas, da bebida, do vício, né? Pessoas sendo curadas, colocando o câncer para fora. Eu vi, eu pude contemplar algo assim, uma vez nós orando assim num determinado ministério e o Senhor falava, coloca as mãos e colocar as mãos lá e a mulher jogar tudo para fora. Caramba. Foi algo assim terrível. Falei, meu Deus, quantas experiências eu tenho nas igrejas aqui de Ponta Grossa para a glória do Senhor, né? Diminuamos nós para que o Senhor cresça. E com isso, né, fui conhecendo e dentro da casa dos meus pais, com raiva do meu pai. Com raiva do meu pai. Então, veja bem, eu louvava, amo louvor, amo adorar o Senhor no louvor. Eu louvava, eu ministrava a palavra, mas com ódio no meu coração. Uau! Olha a seriedade disso. Ainda que eu conhecia, estava conhecendo, estava ali fazendo o querer a vontade do Senhor, mas havia algo que o Senhor precisava tratar no meu coração. Muito importante. Quero que o perdão. Caramba. Eu não podia ver o meu pai dentro da mesma casa. Eu tinha ódio, eu tinha raiva. Eu queria ver ele bem longe de mim. Caramba. E aí eu me preocupava com a minha filha, né? Então eu tinha maior cuidado com a minha filha. Eu quero dizer para muitos pais aqui, cuidem dos seus filhos. Cuidem. Ah, mas é o pai, é o tio, é o avô, é não sei o quê. Cuidem. Levanta a anteninha. Olha bem como tua criança tá, porque a criança, quando ela passa por abuso, por violência, ela se fecha. Ela é uma criança que ela não olha nos teus olhos. Ela é uma criança que ela não tem infantilidade de ser aquela criança feliz, alegre, né? Então, Keco, da onde você é tirado, você se torna doutor. Hoje eu sei identificar uma criança. Por incrível que pareça, Deus ele deixou esse dom sobre a minha vida. Eu olho para uma criança, eu sei se aquela criança está passando por algo
sobre a vida dela. Se ela está sendo abusada, se ela está sendo acuada, coagida em alguma área da vida. É incrível. É incrível como o Senhor me usa nessa área. E Deus usa mesmo. Então, da onde o Senhor te tirou, é onde o Senhor vai te usar, né? Para libertar essas vidas, né? E para a glória de Deus, o Senhor já colocou muitas crianças nas minhas mãos para me orar, né? E adolescentes, irmãos de igreja, pastora, né? Porque eu digo pastora porque eu já pastoreei, eu e meu esposo, nós pastoreamos durante 13 anos, né? Mas quantas pessoas chegaram até mim, olha, eu preciso liberar perdão, como que eu faço? E é aí onde que eu quero chegar, né? Como você faz para liberar o perdão? Você declarando. A Isaías fala que a nossa palavra, ela tem poder, né? Tudo aquilo que você lançar, ela jamais voltará vazia, desde que esteja dentro da palavra do Senhor, né? E eu declarava, eu aprendi, o Senhor me ensinou, né? Não foi campanha, não foi as igrejas, não foi pastor, não. Foi o próprio Deus trabalhando em mim, falando, filha, começa a liberar perdão para o seu pai. Mas como, Senhor, isso dói tanto? Isso dói demais. Isso dói demais, Senhor, é uma gangrena. Você precisa liberar perdão sobre a vida do teu pai, filha. Eu tenho uma grande obra neste lugar, mas eu preciso que você libere perdão. Fale, abre a tua boca, confessa, declara. Eu falei, mas ele vai ouvir. Eu não quero que ele ouça, né? O ser humano, né? A carne é terrível, quer. Se você não matar a tua carne todos os dias, ela quer vingança. A tua carne quer fazer, sabe? Justiça com os próprios braços, né? Com punho. E aí né? O Senhor trabalhou isso em mim, eu comecei a declarar, Senhor, em nome de Jesus. Até que uma noite eu me vi assim numa situação e eu decidi dobrar os meus joelhos e declarar, Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo a vida do seu João Maria de Oliveira, que é o meu pai aqui na terra. Como foi a sensação para você nesse primeiro momento assim de declarar o perdão? Quando eu fiz a primeira declaração, Keco, não foi fácil. Doeu. Porque você não quer, assim, admitir a imagem da pessoa, né? Você não entende que... Porque veio a imagem do pai, eu ali falando para ele que eu perdoava ele. Como eu disse, é um processo. É um processo. E não foi uma, e não foi duas, e não foi três. Foram várias vezes. Eu dobrar o meu joelho, ou eu estar em algum lugar e começar a declarar, levantar as mãos e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo meu pai, o seu João Maria de Oliveira. Aí eu comecei a entender e começava a chamar a existência. Senhor, eu chamo a existência, em nome de Jesus. Esse demônio que quer me aprisionar, trazendo feridas, quer que eu fique cultivando essas feridas no meu coração, Senhor, essa mágoa. Eu renuncio, eu comecei a renunciar. Eu comecei a rejeitar. Eu comecei a denunciar no mundo espiritual. Eu denuncio em nome de Jesus você, Satanás, que quis me aprisionar por anos. Em nome de Jesus, eu declaro que eu sou liberta, eu sou curada, eu sou restaurada. Eu comecei a exercer a palavra do Senhor, que eu já ouvia falar, mas eu não exercia. Eu não tinha noção de que aquilo fazia um grande efeito. Um grande efeito. Eu não sabia, eu comecei a aprender a batalha espiritual, que é sozinha. Ninguém tinha me ensinado o que eu deveria... Foi Deus purinho. Por isso que eu falo, eu não dependi de homens, eu dependi completamente, essencialmente do Senhor. Né? Ele começou a me ensinar. E ali, batalhando, o Senhor foi fazendo uma grande obra no meu coração, na minha vida. Até que chegou um tempo, eu saí da casa, fui para uma outra casa, tive a minha casinha, né? E cheguei a casar, né? O Senhor falou bem assim, filha, eu não posso deixar você sozinha. Você vai casar, eu vou te preparar um servo meu, né? Um homem de palavra, um homem que vai te ajudar a você caminhar. E realmente, meu esposo é um homem de muita oração, um homem assim, que busca muita palavra de Deus, sabe? Um homem que você pode... Ora por mim, ele ora mesmo, você sabe que ele vai orar por você. E nesses processos, depois que eu casei com ele me ajudou muito, né? Mas para chegar ao conhecimento dele, houve um caso na família que a minha irmã ficou sabendo que o pai estava traindo a mãe, né? Que meu pai traía minha mãe durante muitos anos, isso sempre aconteceu, mas que nessa vez ela chegou a pegar. E ela levou todas nós, eu, minha ex-cunhado, meus irmãos, levou todos nós num lugar para nós vermos aquela situação e levou a minha mãe, porque a minha mãe não acreditava, Keco. A cegueira era tão grande, ela não acreditava que meu pai
procedia dessa forma, né? Então ela vivia aquela tristeza no casamento, né? E mais essa situação, né? E aí, o que aconteceu? A minha irmã expulsou ele da casa, onde ele morava com a minha irmã, com a minha mãe, onde eles estavam casados. Ela expulsou, arrumou as coisas dele, falou, agora vai viver a sua vida, porque a minha mãe vai viver a vida dela e tal, né? E nós fomos almoçar, todos nós irmãos, com meus cunhados, na casa dessa minha irmã. Nós nos reunimos em família, Keco. Eu ganhei ali sabe, como que eu posso falar ali? Algo veio assim fortemente, agora conta. Conta para a família. A minha irmã, ela já sabia algumas coisas, né? Mas ela também não queria que eu falasse para não ofender, para não ferir. Aí aquilo veio muito forte. Eu creio que a presença do Senhor falou, filha, conte, abre a tua boca, se livra logo disso, se liberte disso. E eu olhava todo mundo e falei, agora é a hora. Meu pai do céu, esse é o melhor momento. Aí eu fui na cozinha e falei, irmã, agora vai ser a hora, já que está acontecendo tudo isso, agora eu vou falar para a mãe, vou falar para os meus irmãos o que aconteceu comigo. A minha irmã acho que ficou com medo, ela, né, na hora ela falou bem assim, olha, Isis, não conte, porque vai ser um abalo muito grande para a mãe. Olha, Keco, o que aconteceu? Olha como que Deus, ele cria estratégia, gente. Deus é maravilhoso. Fomos lá, eu falei, então tá bom, né? A mãe já tá fragilizada, então não vamos falar. Keco, pois a minha irmã vem da cozinha, senta à mesa. Aí ela mesma começa a abrir a boca para todo mundo. Viu, minha mãe? A senhora não acreditava nesse homem, que não sei o quê. A gente falava as coisas dele e tal, que ele fazia isso e aquilo, e a senhora nunca acreditou. Pois eu tenho algo para falar para a senhora. Mãe, ele judiou da minha irmã. Meu Deus. Ele abusou da minha irmã, mãe, durante anos. Aí todo mundo, Keco, ficou naquela situação. Meus irmãos levantaram da mesa. Eu vou matar, eu vou fazer não sei o que. Eu falei, não precisa, porque a justiça do Senhor é muito bem feita. E nisso, Keco, eu me deparei numa situação, num algo assim muito, muito interessante. Deus já havia feito a cura em mim. Aquilo já não doía mais de falar. Mas, assim, questão a minha mãe, né, hoje. Como que é o nosso relacionamento? Glória a Deus, é um relacionamento abençoado. Eu já a perdoei. Em nome de Jesus, Deus fez uma grande obra. Nós nos amamos, amo a minha mãe, né? E Deus tem trabalhado sobre a vida dela. É uma serva de Deus e glória a Deus, aleluia, por isso. Mas ali eu expus o caso, contei toda a situação, né? Houve um grande alvoroço, né? E aí, Keco, fizeram uma reunião com ele, a minha irmã chamou ele presente nessa reunião, ele me pediu perdão, eu falei, eu perdoo o Senhor. E aí eu sei que foi passando o tempo, né? A família perdoou. Aí, Keco, Deus me dá um sonho. Filha, eu vou colocar o teu pai enfermo e você vai cuidar dele. Eu falei, você vai cuidar dele, você vai ajudar a cuidar dele. Aí eu sonhei, Keco, com ele num caixão, né? E eu do lado, cuidando. Eu falei, nossa, que mistério é esse? E aí, Keco, você lembra que eu falei do meu esposo, né? O meu esposo ficou sabendo dessa situação toda, depois de eu casada. Depois de casada, depois de um tempo, aí quando aconteceu esse fato, nessa noite da família ficar sabendo da situação, eu cheguei em casa, a primeira coisa foi despejar sobre ele, contar toda a história. Ele foi um grande... Foi assim... um divisor de água na minha vida para minha cura, para minha libertação. Esse homem acho que passou, meu Deus, acho que umas 5 horas em cima de mim orando sobre a minha vida, fazendo batalha espiritual sobre a minha vida. Ali eu entendi o que era batalha espiritual. E ele batalhava, e ele expulsava demônios por demônios, demônios por demônios. E eu sentia saindo aquele peso, aquele algo, e pregando, e indo na igreja. Isso que eu quero deixar bem claro. Veja bem, eu pregava nas igrejas, eu estava louvando, mas ainda estava com aquele sentimento. E eu precisava ser curada daquilo. Como que eu posso levar algo no púlpito, falar de amor, se eu não vivi aquele amor verdadeiramente? Né? Então eu não podia dar continuidade àquilo. Deus é misericordioso? Ele é. Ele que faz a obra, ele que fala através das nossas vidas, eu creio muito. Mas Deus quer usar o vaso limpo, um vaso restaurado. E nós somos o vaso. É como eu gosto muito de ouvir o pastor Daniel falar, nós somos a igreja. E é verdade, nós somos a igreja. Não é o lugar, o ambiente. Eu sou a igreja tem que estar limpa, restaurada, né? Por isso que eu louvo muito a Deus pela vida pela igreja, pela vida da igreja Renovo. Eu louvo muito a Deus, porque muita coisa
aconteceu na Renovo também, através dos encontros, né? Eu fui no encontro, a minha filha pagou para mim no encontro, ainda estava num processo. Fui nesse encontro, a Sânia era líder, né? E Deus fez uma grande obra de libertação na minha vida naquele lugar. Então foram etapas de libertações sobre a minha vida, porque era muita coisa, era muita, era muito peso. Exatamente. Você falou ali sobre declarar. Declarar. Eu acho que a primeira etapa do processo é você declarar. Declarar, você falar, chamar a existência. Né? Declarar, proclamar no mundo espiritual, eu perdoo em nome do Senhor Jesus, né? E não deixar aquilo te ferir mais, não te atingir mais, porque aquilo não faz mais parte da tua vida, né? Então, enquanto eu ia pregar, depois de tudo feito, eu ia ministrar, depois de curada, já era uma outra ministração. Aí eu comecei a passar a contar o meu testemunho de vida. Pessoas abriam, regalavam os olhos assim de uma forma, mas como? Você passou? Pessoas que já me conheciam, Keco. Nunca imaginava que eu tinha esse testemunho de vida. E chegavam para mim, né, no final do culto, mas como que você passou por isso? Como que você sobreviveu? Eu falei, sobreviver porque Deus é na minha vida. Porque Deus é poderoso. Porque quem pode fazer isso é só Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Deus é o dono da cura, da restauração. E Ele pode fazer isso na tua vida. E, como eu falei, né, outrora, a pessoa chegar e falar, mas como que eu faço para me libertar disso? Perdoa. Ame. E aí eu quero dizer deixar algo assim em pauta. Não é porque eu perdoei, né? Eu tenho obrigação de estar ali paparicando, beijando, lambendo. Não, aí já é uma outra história, né? Eu perdoei. É claro que eu sou muito educada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você lá, eu aqui. Continua a mesma coisa. Continua, né? E o meu pai, ele ficou doente, né, que eu falei. Né? Ele começou a ficar doente, muito doente. E realmente eu ajudei a cuidar dele, né? E por várias vezes meu esposo orar por ele, para ele aceitar verdadeiramente Jesus, confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, né? E fazer aquela obra, né? Aí é o Senhor com ele, porque daí ele foi fazer aquela cirurgia, né? Safena. Não deu muito certo e acabou vindo a óbito. Né? Mas assim, enquanto em vida, Deus ele fez a obra. Né? Eu quero deixar bem claro aqui, não adianta esperar a pessoa morrer para tomar uma atitude. Ah, já morreu, agora... Ai. Não, é em vida, porque isso conta muito para minha salvação eterna no Senhor. Eu quero ser salva, eu escolhi, eu quero ser salva, eu desejo ser salva. Mas para mim ser salva, estar no seio do Senhor, juntinho com Deus, eu preciso ter uma vida restaurada. Restaurada por dentro e por fora. Eu tenho que demonstrar verdadeiramente aquele amor do Senhor sobre a minha vida, né? Então, eu vi que Deus fez realmente aquela obra, porque eu olhava para o meu pai, não existia, aquilo era só uma história. Você lembra que eu falei bem assim, que Deus visita a iniquidade dos seus filhos de 3ª, 4ª geração? Assim como Deus, né, abençoa, Deus amaldiçoa, sim? Não porque Deus é ruim, né? Mas é a palavra, ele cumpre a palavra dele, né? Isso veio até a minha vida. Eu era a 4ª geração da família do meu pai e da família da minha mãe. Quando eu entendi a batalha espiritual e Deus fez essa grande obra, eu falei, agora, Satanás, não tem mais vez para você. Aleluia. Na vida dos meus filhos, nos meus netos, nos meus bisnetos, tataranetos, você não coloca as tuas mãos imundas. Em nome de Jesus. Aleluia. Olha como é preciosa a oração, como é preciosa a batalha, como é precioso você se posicionar no Senhor e realmente declarar a palavra. Sabe? Então não adianta só ir ao culto, tá lá todas as manhãs, tá lá todas as noites, é gostoso, mas exerça aquilo que o Senhor, né? Lucas 10:19 fala que Deus nos deu poder e autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e nenhum mal nos fará dano. Aleluia. Meu Deus, isso é profundo, né? Uau, é profundo demais. Então eu tenho que exercer a palavra de Deus. Eu tô com ela aqui, ó. É só usar. Em qualquer situação, em qualquer circunstância. Tá difícil a vida sentimental? Lute, ore. Senhor, eu preciso. Né? O que está ocorrendo? O que está acarretando? O que aconteceu? Eu peço perdão, Senhor. Se foi algo do passado, se meus pais pecaram contra ti nessa área, fizeram algo
pecaram oferecendo algo no passado, eu peço perdão, Senhor, mas eu me livro disso em nome de Jesus. Eu denuncio você, Satanás. Você não tem poder sobre a minha vida sentimental, sobre a minha vida material, sobre a minha vida financeira em nome de Jesus, né? Então é exercer, Keco. É tão precioso, sabe? Então hoje, contando a minha história, contando o meu testemunho, é uma história, sabe? Não faz parte da minha vida, assim, carnal. Sabe? Nem espiritual. Como que você disse? É na minha vida. Como é? Sobreviver? Como é? Sobrevivi para sobreviver. Sobreviver. E é isso. E nós temos sobrevivido todos os dias e aonde passamos levando, né, esse grande testemunho, porque para mim é um grande testemunho da parte do Senhor. E hoje, como que nós vivemos em família abençoada, meus irmãos são umas bênçãos, minha mãe é uma bênção. Todos receberam perdão, eu me perdoei, né? Você agora há pouco estava falando, eu precisei me perdoar. Eu também me perdoei. Eu não digo para você que não sobreveio outras coisas, mas isso é uma outra história, né? Mas devido a essa história, Deus, ele trouxe uma libertação, assim, uma guinada na minha história. Eu costumo comparar, quando você não perdoa, é como se você pegasse um copo, né, de veneno e... todo dia. Esse cabo da sua vida. Todo dia. Tomar um golinho de veneno. Todo dia. Porque a gente acha que o perdão é pro outro, mas é pra nós. Quando você libera o perdão... Exatamente. A vida fica tão mais leve, né? Exatamente. E como vencer isso? Através da oração, batalha espiritual. E deixar esse alerta muito grande. Pais, cuidem dos seus filhos. Fiquem atentos aos seus filhos. Qualquer situaçãozinha assim, opa, né, tá ali acuadinho, tá no cantinho, fiquem alerta. Fiquem alerta, porque a criança tem que ser alegre, tem que ser feliz. Eu vejo os meus netos, Keco, eu vejo a alegria do Espírito Santo sobre a vida deles, sabe? A gente se alegra todo dia, porque, Senhor, eu queria ter vivido essa alegria que os meus netos têm e vão continuar vivendo. Aleluia. Em nome de Jesus, porque eu profetizo, eles são escolhidos do Senhor, né, ungidos de Deus. E a oração que eu faço, Senhor, torna meus netos invisíveis aos olhos de Satanás. Em nome de Jesus. Cerca eles com elo de fogo, seja na escola, seja onde eles estiverem. As mesmas orações foi feito para os meus filhos, né? Então eu estava longe às vezes, mas eu estava na oração. Então a oração de uma mãe tem um poder. Tem muito poder, grande, né? Tem muito grande, poder. Né? Então, louvado seja Deus. Essa é a minha história de vida. Sou feliz, alegre e firme e forte no Senhor e na graça e nessa unção. E agradecer muito a Deus, né? Agradecer muito ao Senhor de poder, né, tá compartilhando esse testemunho que sirva para alguém, né, que nesse momento está tentando tirar sua vida, né, nesse momento tá dizendo assim, não tem mais jeito. Para mim tem jeito sim, e é o Senhor Jesus Cristo. Deixa Jesus entrar lá no teu coração, na tua mente. Só Ele tem esse poder de mudar, de transformar, de fazer algo sobrenatural na tua vida. Ele fez na minha. Ele fez na minha, ele vai fazer na tua também. Então não está nada perdido. Há uma bênção muito grande de Deus vindo sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas você precisa deixar. Você precisa deixar isso acontecer. Eu ia falar recado final, mas o recado final já foi dado. Aleluia. Senhoras e senhores, glória a Deus. Com vocês, Tia Isis. Amém. Muito obrigado, obrigada. Tia Isis. Foi uma alegria muito grande recebê-la aqui. A gente, foi minha. Todo arrepiado. Todo arrepiado. Pra honra e glória do nosso Senhor. Que testemunho. Quando ela me contou esse testemunho, eu falei, Tia Isis tem que estar lá. Aleluia. Tenho certeza que falou com muita gente aí. E se você gostou desse episódio do KecoCast, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e mande para pessoas que precisam ouvir a Tia Isis. Aleluia. Até o próximo KecoCast. Falou e valeu! Deus abençoe. Tia Isis, obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém, muito. obrigada. Que alegria. Que honra. Marcão! Show de bola, hein? Que testemunho, hein? Brabo.